Olá, boa noite! Vocês já devem ter reparado que no nosso cenário nós temos hoje como entrevistado um legendário. Eu estou muito curiosa com essa entrevista e hoje nós vamos contar para você aí de casa tudo o que acontece dentro do Legendários. Tudo que pode ser falado, né, Marcos? Exatamente, porque a regra lá é o que acontece na montanha fica na montanha. Putz. Mas tem muita coisa que a gente vai conversar e a gente vai tirar muita dúvida de vocês. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo teu tempo. Eu não tenho dúvida que nosso bate-papo vai fluir assim de maneira muito rápida, porque você tem uma conversa boa, é empreendedor também, enfim. Eu que agradeço, Sabrina, pelo convite aí, né? Vamos tentar tirar todas as dúvidas e se deixar o mais claro possível sobre legendários e talvez trazer mais novos legendários. Aí, ó, gostei disso. Então, vou ser bem franca pra você, tá? Eu vejo o movimento dos Legendários nas redes sociais, a galera postando que tá subindo a montanha, tá indo pra montanha, voltou da montanha, mas onde é esta montanha? O que os Legendários fazem? O que eles comem? Como eles vivem? Como eles voltam? Conta pra mim, Marcos. Vamos lá, vamos tentar ser simplificado, mas de uma forma que todo mundo entenda. Então, o Legendários é um movimento. Surgiu no Brasil aqui faz 7 anos atrás, mas é originário da Guatemala. Olha Surgiu lá na Guatemala. E daí na Guatemala começou a expandir em bastante lugares da América do Sul e faz 7 anos que veio para o Brasil. Começou em Balneário Camboriú, há 7 anos atrás, e daí começou a difundir. Curitiba, Minas Gerais, agora São Paulo, agora estão praticamente em todos os estados brasileiros. E cada estado tem mais de um grupo de legendários. O Legendários é um movimento para homens. Pois é, eu fico curiosa, porque eu vejo colegas postando, meu amigo vai subir a montanha, meu marido vai subir a montanha. É só para homens? Só para homens. Depois, se o homem for casado, ele pode ter uma experiência com sua esposa. Daí são menos dias, é uma experiência única e de talvez um menos impacto ali, que é a transformação do legendário. Então é um impacto mais casal, né? Entendi. É o reino. Daí é um programa bem bacana, também bem concorrido. Muita gente quer fazer, mas pouca gente consegue. Entendi. Mas tá, vamos voltar para a parte mais conhecida do Legendários. Então é um movimento masculino. Qual é o propósito desse movimento? O propósito é voltar às origens do homem. Olha só. Tentar fazer com que ele lembre para que ele veio na Terra. O que é o homem na Terra? O homem é um protetor, sem ser masculino, sem ser machista. Mas ele tem que ter o másculo do homem. Ele é um homem, é o protetor. Ele é o que provém na casa. Não dispensando a mulher trabalhar também, mas ele é o que tem que tomar uma rédea. Então a gente busca muito isso. Tô gostando. Pega muito o caráter do homem, faz ele se tornar um homem realmente bom para dentro de casa e também fora para ser um homem da sociedade. Depois que você se torna um legendário, você pode voltar para esse movimento servindo a novos legendários, né, Marcos? Exatamente, é isso, né? Exatamente. Você sobe a montanha uma vez só, como novo legendário, né? Seria o projeto de legendário. Depois que você subiu a primeira montanha, você pode ir servir a montanha. Você paga também uma taxa de inscrição, é geralmente 30% do valor, que é o valor total da inscrição. Você paga uma taxa só para você poder servir também. Interessante, né? Esse servir vem muito forte nesse movimento, muito forte, né? Aqui no primeiro, segundo bloco, eu já percebi que esse servir passa a fazer parte de vocês que voltam de lá, né? Exatamente. Está disposto a servir. E isso tem muita relação com a espiritualidade, né? Quando você falou que o primeiro legendário foi Jesus Cristo, o que ele sempre ensinou foi amor, servir. Então, isso tem muita relação espiritual mesmo. E você percebe, Marcos, agora que você está como um legendário, já está trazendo mais esse movimento para cá, tem algum perfil de homem que busca mais esse movimento? Tem uma faixa etária que busca mais isso? Ou sempre vem gente diferente? Homens diferentes? Sempre gente diferente, é muito variado. Né? Tem homens casados, homens já que passaram por várias turbulências na vida, tem homens com problemas, né, de droga, álcool, mas tem homens cristãos normal, tem pastores,
tem pessoas que são de uma religioso, assim, tremendo. Daí você pensa assim, nossa, então tem de tudo que é tipo. Tem empresários, tem pessoas comuns, assim, que trabalham no dia a dia. Então, é para homens em geral. Não tem específico, assim, um público certo. Né? Se você é homem, sentiu vontade no coração, vai subir a montanha. Isso é muito legal que você falou, porque a minha percepção é que era um movimento para empresários, inclusive. Às vezes parece, né? Porque às vezes você acaba vendo muito empresário no meio ali. Acaba tendo um volume alto até de empresário, mas tem gente de tudo que é tipo. Entendi. Não tem uma seleção. Uma seleção. Assim. Qualquer homem que queira subir a montanha, vai subir a montanha. Entendi. Muito bom. Eu tô gostando desse movimento. Eu tava cheio das dúvidas, agora já melhorei, né? Já melhorei. E Marcos, quem quer participar, como que faz para entrar em contato com você? Eu posso deixar meu WhatsApp, meu Instagram, né? Pessoas entram em contato conosco através de mim ou através de outro legendário que você conheça. Você pode mandar mensagem para qualquer um legendário que você conheça, que eu tenho certeza que eles vão te responder. Que isso faz parte do servir. Né? Então, a gente tá disponível para novos legendários também. Uma outra curiosidade, Marcos. Depois que você voltou do Legendários, você ficou com vontade de levar alguns amigos com certeza. A gente faz uma lista mental o fulano tem que estar aqui. E começa a tentar botar em prática. Só que assim, tem que ter um chamado. Você não pode ter nada forçado, não é o objetivo você forçar que uma pessoa tem que ir. Tem que ser no momento dele. Tem que ser no momento dele. E às vezes, assim, quando a pessoa menos espera, é o momento. Né? Então você tem que ajudar a fazer uma força, emprestar equipamento, emprestar mochila, dá um jeito. Não deixa ele dar desculpa que não pode ir. Não vou porque eu não tenho tênis de subir a montanha. Não, nós vamos arranjar um tênis pra você. Muito bom. Já escutou alguma piada por você? Já. Fazer parte dos legendários? Com certeza, bastante. O pessoal acaba fazendo, né? O que você escuta, assim, de piada de... o que vai fazer na montanha? O que vocês não falam? Daí sobem de lá transformado, né? É umas piadinhas de quinta série, assim, que o pessoal... ninguém fala o que acontece na montanha, né? Que a gente fala. E volta todo mundo de lá mais leve, sorridente. Ficam bem desconfiados. Daí tem o nosso grito, né? Que é au! Daí começa a falar, vai latir, vai fazer uau-uau. Mas tem de tudo. Mas a gente, todos os legendários, tratam bem tranquilo isso. Porque depois que a gente entende qual que é o propósito, a gente não se preocupa com essas brincadeiras. Entendi. A gente tá bem leve referente a isso. E pro pessoal de casa ficar tranquilo, quando o marido falar que vai subir a montanha, não pode bebida alcoólica, não pode nada. Não pode nada. A gente é passado uma lista do que ele tem que levar. Aquela lista ele tem que seguir à risca. Segue aquela lista ali que vai dar tudo certo. Entendi. É bem tranquilo. E daí vocês voltam de lá fardados ou já vão fardados? Não, depois que você conclui o top, a montanha, daí você ganha farda. Essa farda aqui é conquistada, você não ganha. Você tem que conquistar ela. Depois que você conquistar ela, daí você volta fardado. Entendi. E o boné é a mesma coisa? E o boné é junto, Às vezes tem determinados lugares que faz a entrega do boné num dia depois. Uma janta, para fazer uma confraternização. Para consolidar aquele movimento. Mas tem lugares que já entregam o boné e a farda junto. Entendi. Muito bom. Gostei disso. Bacana. E você já teve algum colega legendário que subiu a montanha com a esposa para dar um spoiler do já como tem, o que acontece? Tem o Rodrigo aí, que é um legendário dos bons, assim, que eles chamam, levou a esposa, honrou ela, foi bem bacana, foi uma experiência exemplar, assim, ele diz que... Porque quando o homem volta legendário, a esposa às vezes não consegue acompanhar o movimento, às vezes não consegue sintonizar, né? Demora um pouquinho, às vezes tem uma certa resistência. Então ele falou que a partir do momento que os dois eles tiveram esse momento juntos, que voltaram transformados. Aí assim, sintonizou. Sintonizou muita coisa que talvez ela não entendia ainda sobre o movimento, que a gente às vezes não pode falar. Então ela conseguiu entender de uma forma bacana e começou a respeitar um pouco mais ali, já era bem respeitosa tudo, mas o entendimento se tornou muito mais claro para eles. Eles vão ter até uma filhinha agora, eles estão bem faceiros, estão bem tranquilos. Essa é a experiência que eu tenho
de um amigo próximo que subiu com a esposa. Não, isso é muito bom, né? Porque, voltando um pouquinho lá no nosso primeiro bloco, quando você falou do homem servir, ser provedor, ser protetor, a gente precisa ser muito sincera, né? Aqui eu vou falar por mim, mas nós mulheres, a gente vai cada vez ocupando mais espaço e às vezes nós não permitimos que os homens sejam provedores, que vocês nos tragam segurança, porque a gente vai dominando. Nós mulheres... eu, Sabrina, né? Eu vou dominando. Se tem espaço vacante, eu vou ocupando. Então, acredito que quando vocês voltam de lá com essa perspectiva de acolher, de abraçar, de dar segurança, talvez as esposas fiquem, como assim? Mas peraí. Não, essa você quer roubar a minha função? Quer fazer o quê aqui? Deixa que eu pego, deixa que eu limpo. Deixa que eu faço. As compras do mercado. Mas eu sempre levei. Eu sempre carreguei, exatamente. Eu sempre carreguei esse bujão de gás. É isso aí, exatamente isso. E às vezes esse choque é tão grande que elas não conseguem compreender, acaba dando atrito familiar até, digamos, amaciar, entender que o homem está lá para servir. Que tem que fazer coisa de homem. Tem que fazer. E mulher tem que fazer coisa de mulher, sem ser machista e nem feminista. Sim, sem os extremos, óbvio, né? Que às vezes a pessoa confunde, assim, agora quer fazer tudo. Não, ele não quer fazer, é obrigação dele. Ele só quer fazer o que ele sempre deveria ter feito. Daí a mulher se tornou um trator esteira na sociedade, sem necessidade. O que você puder contar, Marcos, pra gente, conta como que é esse voltar legendários que dá essa ausência de sintonia entre o casal? Não, é muito bacana porque você vê isso como estava o dia inteiro, a vida inteira disposto para você e você não estava mais programado para fazer isso. E você deu toda essa brecha, chamamos, para o lado feminino, e o lado feminino, para não sofrer, abraçou. Enfrentou todas as guerras e deixou tão fragilizado a sociedade masculina que hoje nós temos grandes problemas socioeconômico, social e até diversos problemas psicológicos por causa da fragilidade masculina que nós enfrentamos hoje. A mulher acabou sendo um trator, acabou dominando muitas áreas que ela não precisava disso. Era responsabilidade e é responsabilidade do homem fazer esse serviço. Então ele tem que voltar às suas origens e mostrar para que ele está aqui. E fazer com que a mulher seja, sim, um cristal. Seja cuidada, seja apreciada, seja tratada de todas as formas, tudo muito bem tratada. É para ela parar de fazer? Não é para ela parar de fazer. Mas é quando o homem estiver lá, ele tem obrigação de servir. Obrigação de servir a mulher. E a mulher servir o homem da forma que tem que ser servido. Cada um no seu papel. Ninguém é mais e ninguém é menos. Complementares. Complementa. Juntos são muito mais fortes. Se o homem precisar lavar a louça, ele lava a louça. Se a mulher precisar lavar, lava. Mas se o homem puder fazer mais, ele vai fazer mais. Ele tem que fazer mais. Repete, se o homem puder fazer mais... Ele tem que fazer mais. Eu adorei isso. Isso é ser um legendário, isso é ser um homem de verdade para a nossa sociedade. Por isso que nós estamos passando por grandes dificuldades no momento da nossa sociedade. Porque o homem deixou de fazer as coisas que são dele. Obrigação masculina. Muito bom, Marcos. Eu acho que isso dá uma sacudida aí no nosso pensamento. Mas, Sabrina, lembrando, na hora que o homem começar a fazer, a mulher tem que deixar também. Não pode começar a se brigar com o homem. O cara, agora eu quero fazer, a minha mulher não deixa. Não, eu vou deixar. Eu aprendi a deixar, porque eu era mulher trator. Eu achava o máximo eu trocar o bujão de gás. Vou pegar o bujão de gás, aquela mala de viagem pesada. Sim, eu carrego. Vou levar, eu carrego. Aí um dia eu falei, não quero mais carregar. Não vou carregar. Não precisa. Eu vi um videozinho da mulher abacaxi na internet. Procura aí, mulher abacaxi. Ela resolve tudo, ela faz tudo sozinha, ela troca lâmpada, ela troca chuveiro, ela troca o bujão de gás, ela coloca o galão de água na cozinha, ela faz tudo. Como se isso fosse sinônimo de independência, de empoderamento. E no final das contas, eu mesma estava me sobrecarregando, estava me judiando fisicamente, porque eu sou uma pessoa pequena, eu não
não tem um físico para isso. E isso é à toa. Eu percebi a partir daquele vídeo, foi um vídeo assim, que apareceu no meu Instagram à toa. E eu falei, nossa, mulher abacaxi, deixa eu ver. E eu saí daquele vídeo, assim, eu fiquei refletindo, assim, fiquei uns 40 minutos pensando assim, meu Deus, eu sou muito abacaxi, né? Muito sem abacaxi. Necessidade. Sem necessidade. Porque, assim, sempre tive meu pai dentro de casa, isso é um privilégio, obviamente. Eu tenho um relacionamento que não me exige isso. Claro, eu sei que existem mães solos, mulheres que vivem sozinhas. Existe todo um contexto para a gente permitir que um homem nos auxilie, enfim. A gente precisa contextualizar esse assunto. Mas eu tinha toda essa assistência, digamos assim, sempre tinha homens na família, mas sempre tomava o espaço que era deles, assim, e ia indo, assim. Só que é muito cansativo isso para a mulher. Cansativo. É uma exaustão imensa, porque naturalmente nós já temos vários espaços. Então, o espaço profissional, o espaço ser mulher já é uma exigência diferente. Aí vem filho, trabalho, e aí a gente ainda quer fazer... Quer abraçar o mundo ainda. O que é de vocês. Mas assim, né, Marcos? Muitas vezes a gente faz porque vocês não fazem. Faltou a ausência masculina. Ausência masculina. Faltou a ausência masculina. Ou então aquela cara feia do daqui a pouco eu faço e o daqui a pouco nunca Passou chega. Um mês, 2 meses, eu já fiz. Era só pra pregar um prego ali, ficou. Já preguei 100 pregos e o cara ainda tá assistindo futebol. Exatamente. Então isso que tem que mudar. Essa proatividade. Proatividade. O homem tem que se tornar homem de verdade, tá aqui para servir a sua casa, sua família, independente do seu serviço, porque a gente está em sociedade, a gente convive com mais pessoas, então você tem que estar disposto a servir todas as áreas exatamente da vida. Não é agora, virei um legendário, vou servir só minha família. Não, você não está servindo bem, então. Você tem que saber servir a sociedade em geral, né? Primeiramente a tua família e depois lá fora da casa, para você ser um bom exemplo. Até porque a gente tem casos em que a pessoa é super gentil, super solista do portão para fora. Entrou dentro de casa... Virou um cavalo, virou um grosso. Não faz nada e é só patada, xingamento. Isso e pode acontecer. E pode até um legendário se tornar assim, se ele não entender o propósito, o que é o legendário. Né? Então não dá para defender só porque o cara subiu a montanha, veio com uma farda laranja, tá com um bonezinho. Se ele não fizer, que nós chamamos que a maior montanha é aqui fora. Se ele não subir essa montanha todo dia aqui fora de forma índole, seguir nos propósitos, não vai adiantar nada. Entendi. Então, muito bom. A transformação vem de dentro para fora. E é importante, né? A gente tem que colocar isso de um modo que seja sustentável, né? Não adianta subir a montanha e voltar uma montanha de lá, né? Marcos, e me conta. O Marcos é um empreendedor aqui da região, empresário da Camafeus, da Caverna do Dragão, tem a loja de tintas também. Isso aí. Como que essa visão do Legendários transformou a tua vida de empresário? Teve algum impacto direto ou não? Como que tá isso? Transformou porque acabou transformando eu, né? Transforma eu, acaba transformando algumas atitudes, alguns gestos, alguns pequenos ajustes empresarial acabam se tornando um pouco mais visível, mas empresarialmente não tem como mudar da água para o vinho, não tem como eu pegar todos os meus colaboradores e falar, vamos subir a montanha que vocês vão voltar melhor. Né? Até adoraria alguns aí, né? Mas é transformar com exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo chama, né? O exemplo, o Marco tá diferente, ele tá mais solícito, ele está mais disposto, está mais disponível. Escuta mais a tua equipe? Acabo escutando, eu sempre escutei bastante, mas acabo escutando com um ouvido mais atento aos detalhes que às vezes eu não estava escutando. Mas escutando mais aquele lado na hora, que era para resolver, e esquecendo o contexto que a pessoa está passando por trás. Mas acabou ajudando bastante. A gente está transformando muitas pessoas com exemplo e também ensinando a eles como tem que seguir. Ele não virou legendário ainda, não tem na família, não sabe, mas a gente começa a explicar para começar a seguir
alguns conceitos, né? Conceitos até bíblicos, que é bem fácil, todo mundo sabe, para você botar em prática no teu dia a dia. Que a gente vai esquecendo, né? A vida vai engolindo, rotina, essa vida moderna, sempre sem tempo para isso. Imagine ficar 4 dias fora. Então, essa retomada foi bem interessante. Estou bem contente de saber o propósito, né, dos legendários. Eu acredito que tudo que tem a ver com espiritualidade, que possa transformar pessoas em seres humanos melhores um com os outros, é o que basta. E é o que precisa, né, É o que precisa. Você não precisa querer inventar a roda, inventar nada. Se você só seguir os conceitos, né, entender que você está aqui para servir e para amar, pronto. Você já vai resolver metade dos problemas. Muito bom mesmo. E Marcos, tem alguma data que vai acontecer, algum evento dos legendários aqui na cidade que quem quer conhecer um pouquinho mais do movimento possa ir para aprender, para ver essas afinidades? Tem alguma coisa que vai acontecer? Agora nós temos, só que é um evento fechado nosso, nós vamos fazer uma caminhada agora, sem ser nesse final de semana, no próximo final de semana, dia 7, dia 8, nós vamos fazer uma caminhada noturna e depois vamos ter um café da manhã com as famílias e um almoço, mas é mais para as famílias dos legendários. Mas a gente acaba convidando um ou outro que está querendo fazer parte do movimento, tem interesse, a gente vê uma afinidade, a gente acaba convidando. Mas não é aberto ao público assim, para todo mundo ir. Mas é mais os que estão com mais afinidade, são mais próximos, assim. Entendi. E toda primeira segunda-feira do mês, a gente faz uma oração para nossas cidades, para também o desenvolvimento de todas as áreas e para nós mesmos, para nossas famílias, no 6 horas da manhã. Daí a gente acaba divulgando nas nossas redes sociais ali, aonde que vai ser o local. A gente faz nas praças, geralmente, de Porto União e União da Vitória, a gente acaba dividindo as praças. A gente começou a fazer bastante ali na frente do Bob's, que é um marco histórico e está no meio das duas, a gente achou que fica bem dividido. Sim. Para o pessoal falar, fez mais em Porto União, fez menos em União. Então, fizemos bem no meio. Entendi. E tem um Instagram próprio dos Legendários de União? Tem. Tem? Qual que é o arroba? É o arroba Legendários Vale do Iguaçu. Olha só, para você que está interessado, então, sigam o Instagram Legendários Vale do Iguaçu. Não tenho dúvida que você está capitaneando isso, está capitaneando bem. Gostei muito da mensagem que você trouxe, Marcos. Acho que a gente tirou aí várias... Acho que tinha ali muita coisa de rede social, então a gente acabou desmistificando o que é o Legendários, né? A gente colocou aqui bastante o propósito desse movimento, o que ele busca. Espero ter esclarecido para você aí em casa, né? Para acabar com as chacotas. Acabar, né? A gente vai ter, sempre vai ter, né? Ficou em alta, então o pessoal acaba usando, os haters aí acabam se tem usando, hater é porque tá tendo sucesso. Tá tendo sucesso, é coisa boa. É coisa boa. E a gente gosta, que daí acaba movimentando mais ainda. E todo legendário vai sempre ser solícito, vai ser respeitoso, jamais vai querer entrar numa briga sem propósito nenhum. Não é o nosso jeito de brigar, nós não estamos para brigar em rede social, nós estamos para realmente fazer a diferença nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias e, consequência, a sociedade. Muito bom, Marcos. Obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço. Fiquei bem feliz que você pôde contribuir conosco. A gente estava querendo muito essa entrevista. Ainda bem que tem você para conversar com a gente e para levar informação, inspiração para você que está em casa. Quem sabe você quer se tornar um legendário também, ou então estava como eu, cheia de dúvidas, cheia de curiosidade, e agora está tudo esclarecido. Esse é o Vista Fina, eu agradeço o teu tempo aqui comigo e eu te espero sempre com essa boa audiência. Um abraço e até mais!